Fala pessoal, hoje eu vou mostrar um novo robô que a gente vai liberar para qualquer pessoa que tenha assinatura no site, que ele é mais para day trade. Como é que é a estratégia? Como é que essa estratégia funciona? Ele é aquele famoso caiu, comprou, ou subiu muito, vendeu. Aí no final do dia, ele faz a zeragem da posição, né? Então como é que funcionaria? Deixa eu abrir o gráfico aqui para vocês verem. Ó. Esse gráfico aqui é o de Petro, 4, no diário. Como é que essa estratégia funciona? Ela funciona assim, ó, no dia, vou te dar um zoom aqui. Ó, o mercado, toda vez que ele fecha, essa barra aqui ela é compradora, então ela fechou aqui em cima, tá vendo? Toda vez quando ela fecha, ele calcula um percentual, ó, aqui vamos supor que seja 1%, 2%. Ele vai fazer a compra baseado no fechamento anterior e ele vai fazer a saída no fechamento do dia. Então, nesse caso, se fosse 2%, ele compraria mais ou menos aqui nessa região e fecharia aqui. Então, esse dia ele perderia aqui 23 centavos. Só que isso ele faz todos os dias, então meio que ele faz um backtest para ver se isso produtivo ou não, se de fato poderia dar lucro, né? Então a gente tem dois indicadores para analisar isso. O primeiro é esse aqui, de steps. Consegue ver? Esse de steps ele vai dar todos os percentuais para poder fazer um tipo um backtest, né? Então eu vou jogar ele aqui em Petro. Ó. Deixa eu mexer nos parâmetros. Aqui eu posso escolher ó, a estratégia de compra. Aqui eu coloco o quantos candles eu quero avaliar. Então são 120 candles. O que isso quer dizer? Que não é 120 dias. Ele vai pegar os últimos 120 candles de Petro 4 no diário. Aqui é só um alerta para ele deixar aquela linhazinha amarela no gráfico, vocês vão ver. Aqui é o mínimo que ele quer fazer. Isso aqui é como se fosse um filtro, eu vou deixar desativado. Esses filtros eu vou deixar tudo desativado. E vou colocar aqui para ele variar de 0,1% até menos 5%. Ele vai me mostrar 20 linhas por candle, né? Então eu vou dar um go aqui para a gente ver como é que é. Ó, ele carregou. Beleza? Então ele me montou essa tabela, falando aqui que ele tem 1.150 candles aqui, ó, que eu posso testar. Aqui eu coloquei até 120, eu posso usar até 1.100 se eu quiser, 1.150. E aqui ele me dá todos os steps, ó, simulando o mercado caindo aqui de 0 até e segue caindo, tá vendo? Até 5%, ó. Tá vendo? Então como é que funciona primeiro essa tabela? Aqui ele vai me dar o fator de recuperação. Você pode ver que aqui está negativo, então não é bom quando o mercado cai pouco, tá vendo? Quantidade de trades que ele fez, então em 120 dias, aliás, candles, aqui ele entra 103 vezes. Isso dá uma atividade de 85% dos dias ele opera, ele abriria a posição, né? Caindo pouco, tá vendo? Aqui é o hit rate, que seria quantos desses 103 ele fecha positivo. Ele fechou aqui 51% das vezes, tá vendo? Vamos procurar um lucrativo aqui, peraí. Esse de Petro 4 não tá legal, né? Vamos escolher outro. Deixa eu tirar aqui. Vamos tentar com o BBDC, vai. Vou jogar ele de novo aqui no gráfico. Tá, ele me deu a tabela de novo, ó. Tá, aqui já tá mais legal, vamos dar uma olhada. Então, para BBDC, ele já começa a me dar valores mais interessantes. Ó. O hit rate, quanto menor, ele vai aumentando com o tempo, né? Deixa eu ver se eu consigo travar aqui o zoom. Tá, a atividade aqui é o dos 120 dias, quantos que ele opera. Então, 120 dias, perto de 60, daria uns 50%, tá vendo? O resultado é o resultado percentual bruto da soma de todos os trades, né? Tanto negativo como positivo. Então, você pode ver aqui, ó, que ele consegue aqui, ó, 20% do capital que você está operando com 51 trades. Aqui o máximo LP, qual foi o dia que ele ganhou mais? Aí teve um dia que ele conseguiu pegar 4,78%, tá vendo? Aqui é a média que ele pega, então dos 51 trades, que eu estou olhando esse aqui de 1%, com 51 trades, ele pega em torno de 0,4 na média. Esse aqui é o DD acumulado, é o drawdown acumulado. Ó. Ele chegou a acumular um drawdown de, calma aí, aqui, né? 3,46, tá vendo? Isso quer dizer o seguinte, que se ele tirar vários dias seguidos perdendo, ele acumulou esse pior drawdown aqui, né? De 3%, 3,46. E esse aqui, esse máximo DD, é a exposição dele. Então vamos supor que ele entrou, quer ver? Ó? Deixa eu pegar um gráfico aqui.
diário, peraí. Aqui, esse caso aqui tá bom, ó. Tá vendo esse candle aqui? Deixa eu dar um zoom melhor. Tá vendo esse dia aqui? Esse dia ele tinha fechado aqui em cima. E ele chegou a cair 3,16%. Peraí, não dá dando pra ver, né? Ó, esse candle aqui, tá vendo? Então, nesse dia, ele fechou aqui em cima desse candle, esse pequenininho aqui. Ó. Deixa eu ver se eu aumento o zoom, peraí. Aqui. Ó, nesse dia aqui, ele fechou aqui em cima. E no outro dia ele abriu e caiu aqui, ó, 2,9%. Se a gente comprasse com 1%, a gente compraria mais ou menos aqui, nessa região aqui desse candle aqui, tá vendo? E ficaria negativo 1,93%, que foi o rabo dele. Depois ele subiu e fechou lá em cima, ó, ganhando 2,33%. Então essa é aquela exposição. Então se a gente ver aqui, ó, esse máximo DD é da entrada dele até o máximo negativo que ficou no dia. Então a maior exposição negativa aqui para BBDC4, para 1%, seria 2,66. Então como é que funciona essa estratégia? A gente vai procurar um percentual que seja interessante, tipo assim, otimizar ele, né? Fazer tipo um backtest que seja interessante a gente pendurar lá todo dia. Porque no passado a gente sabe que tem um histórico bom de ganho, né? Ó, vamos olhar os outros dias aqui, ó. Só que aqui opera muito pouco. Se a gente pegar 2,9, tá vendo? 2,9, ele tá com o fator de recuperação aqui de 1.000. Por quê? Porque o drawdown dele é muito pequeno, ó. É só 0,01, por isso que esticou aqui, né? Mas ele opera muito pouco, ele operou só 4% das vezes. O que isso quer dizer? Que dos 120 dias, ele só fez 5 trades. Então, que já não é tão legal. O ideal é aumentar essa atividade aqui para uns 20%. Porque com 20%, quer dizer que a cada 5 dias ele vai entrar um. Então, se na semana tem 5 dias, um dia ele opera. Então, 20% eu já acho, acima de 20% eu já acho legal. Então, deixa eu voltar mais um dia aqui para a gente ver. Ó. Então, com 20%, ó, a gente tem 0,9. 0,9, ele operou 25 vezes, que deu exatamente 20%. E ele pegou um resultado aqui, ó, de 12% nesses 120 candles, né? 12%. Sendo que teve um dia que ele pegou 3%. E o pior cenário, ele ficou só 1,76% negativo. Então aqui a gente está fazendo a análise de um papel só. Qual a ideia do robô? Fazer análise para vários ativos ao mesmo tempo, né? Então vamos continuar aqui, que agora eu vou mostrar para vocês o outro indicador que ele faz essa análise. Então, ó, esse indicador, ele funciona da seguinte forma. Ele vai pegar toda essa minha janela de observação, se você olhar aqui, chama aqui, ó, observador de mercado. Todos os ativos que eu boto aqui, ele vai analisar. Você percebe que tem muito pouco ativo para ele poder observar? O que eu vou fazer? Eu vou colocar mais ativos aqui primeiro, antes, né? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui nessa janela, eu vou clicar aqui. Se essa janela não estiver ativa, você pode vir aqui, ó, exibir observador de mercado, Ctrl M, tá vendo? Que ele coloca ela, ó, Ctrl. Se eu vou apertar aqui no Ctrl M, ela aparece, tá vendo? Então a gente vem aqui, coloca aqui em ativos, a gente clica com o outro lado do mouse nela em qualquer lugar, ó. Clica em ativos, aí ele vai abrir essa janela aqui, ó, onde é que eu tenho todos os ativos para eu poder botar, entendeu? Aqui eu vou fazer tipo um filtro para eu poder achar os ativos que eu quero, né? Então primeiro eu vou tentar pegar todos os ativos que acabam com 3. Eu posso vir aqui, ó, tipo assim, ó, vamos supor aqui BBDC4. Você tá vendo aqui que ele tá me trazendo os papéis futuros dele, ó? Eu não quero isso. Tá vendo, ó? Aqui tem vencimento, ó. Eu não quero esses ativos. Eu quero esse ativo aqui, ó, esse, o 4, ó. Tá vendo que ele tem PNN1? Então eu vou fazer um filtro desse, ó. Eu vou colocar PNN1. Só que aqui eu vou ter que aumentar o espaço, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Com 5 espaços, ele achou todos aqui que acaba com 4. Ó. Ele me trouxe até uns fracionados aqui, ó, que eu não tenho muito interesse. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar eles. Eu vou selecionar daqui até aqui, ó, que não tem o F, né? Não tem o fracionado. E vou colocar aqui para ele exibir para mim os símbolos, ó. Ele vai ativar para mim, ó. Viu que ele ativou? Então eu vou fazer isso para todos, ó. Por exemplo, eu também posso dar 2 cliques, ó. Então, por exemplo, esse aqui eu posso dar 2 cliques nele, ó. Que ele vai botar ele nessa minha janela aqui do lado, ó. Essa janela aqui vai começar a aparecer eles, ó. Viu? Então eu vou seguir aqui adicionando mais ativos, ó. Vou adicionar esse. Os Fs aqui eu vou pular. E esses que acabam com R também eu vou pular, com Q. Ó, esse aqui eu vou colocar. Beleza, eu acho que eu coloquei. Aqui eu vou colocar com 2 também, só pra ver o que aparece. Ó. Com 2 também tem, ó, N2, tá vendo? Ó? PNN2.
Eu vou colocar esses também, ó, tasa 4, raiz 4, e vou adicionando, ó. Esses que acabam com 4 e com F, eu não quero pegar eles. Beleza, agora vamos para os que tem ON. Eu boto aqui ON. ON N2. Eu posso também adicionar esses, ó. Vou pegar aqui e adicionar todos de uma vez, ó. Clicando nesse exibir símbolos, tá vendo? Deixa eu ver o que mais que tem aqui que eu não adicionei. Tasa 3. CSN Mineração. Alupa 3. Beleza? Vou adicionando, ó. Tá, agora eu vou adicionar o N1, né? Ó, o N1, eu vou tirar os fracionados e vou colocar todos, ó. Você pode colocar o filtro da forma que você quiser. Você pode escolher os ativos que você quer entrar. Se você quiser descartar alguns, você pode. Tá, já coloquei um bocado aqui, né? Ainda posso colocar mais. Tem uns que eu posso colocar que acaba com os units, né? Aqui, ó. Unity N, eu acho, né? Deixa eu ver aqui, ó. BPAC 11. Ó. Ops. Ó, se você colocar aqui, ó. BPAC 11, ele é Unity EJ, né? N2. Esse aqui é mais difícil de achar, mas dá para poder selecionar os ativos. Eu já botei um bocado aqui, já vai dar pra gente usar. Então vamos lá, né? Eu vou cancelar. Agora todos esses ativos vieram parar aqui, ó, na minha janela de observação, tá vendo? Agora vamos subir o outro robô, o outro indicador que ele faz a otimização primeiro, né? Então eu vou tirar esse aqui e vamos subir ele aqui, tá? Pera aí. Então eu posso vir aqui, ó, na parte de indicadores, eu vou escolher esse aqui, ó, agora que ele vai fazer o backtest de vários ativos que estão na observação, né? Eu venho aqui e jogo ele aqui, ó, no gráfico. E aqui ele fala como que eu quero otimizar, né? Vamos falar sobre os parâmetros aqui. Primeiro, se eu quero a estratégia que cai e ele compra, ou se eu quero a estratégia que sobe e ele vende, tentando fechar no fechamento do leilão, né? Aí aqui eu vou deixar de compra mesmo. Aqui a quantidade de candles que eu quero, aqui está 120. Como é que eu quero fazer a otimização? Então, vamos supor, BBDC4, ele vai escolher qual que tem o maior resultado. Então, do percentual de 0 até 5%, variando de 1 em 1, tá aqui, ó. De 5%, eu posso até botar mais aqui. Eu quero testar pegando, sei lá, 6%. Pode colocar. Ele vai fazer toda a simulação aqui, 60 vezes, né, de 0, 1 até 6. E vai escolher qual que tem o melhor resultado somado. Qual percentual acumulado tem o melhor somado. Ou você pode usar também aqui o fator de recuperação. O fator de recuperação ele vai usar tanto o percentual somado, mas ele vai ponderar pelo maior risco, né? Então, se o cara teve muito resultado, mas ele teve muito risco, ele vai dividir isso para poder ponderar isso, sabe? Eu vou deixar aqui por resultado mesmo, só para a gente testar. Aqui eu vou colocar para ele descartar qualquer percentual que tenha menos de 40% de acerto. E vou colocar aqui para que tenha pelo menos 20% de atividade. Então, de 100 candles, ele tem que ter pelo menos 20 trades, ele tem que entrar 20 vezes. Isso aí vai tirar esses trades que roubam muito, que só entram poucas vezes e ganham muito, né? E vou fazer aqui o backtest pra gente ver, ó. Vou dar OK. Aqui ele tá carregando os ativos. No indicador ele faz assim, ele carrega os ativos assim. Porque como esses ativos eu nunca abri, ó, ele começa a carregar eles, ó. Dá pra ver aqui, ó, que teve muitos aqui que ele não achou candle, né? Se isso acontecer, se o indicador funcionar assim, você pode recarregar ele. Então, vou fazer de novo aqui. E vou refazer. Vou abrir aqui BPAC de novo. Ou BBDC, mas na verdade eu posso abrir qualquer um. Eu vou botar em cima do Win mesmo. Vou limpar essa janela. Ops, peraí. E vou rejogar aquele lá, tá? Vou deixar aqui, que nem eu tinha falado, né? Com 20% de atividade. E aqui 6%, né? Tá, vamos ver. Ele vai recarregar aqui o que faltou. Aí ele conseguiu trazer, ó. Vamos analisar. Você viu que ele tem um certo delay quando ele vai carregar as informações. E no indicador ele não consegue fazer um tempinho para esperar. Mas no robô ele consegue. No robô ele vai conseguir. Eu vou te mostrar. Então, ó, quantos ativos eu coloquei na janela? 62, tá vendo? Dos 62, ele descartou um e filtrou. Aqueles filtros que eu coloquei, que tinha que ter pelo menos 20% de atividade, ele filtrou e só sobrou 32 ativos. Ó. Aí é que ele botou. Todos os ativos que eu coloquei lá, ele fez aqui ele escolheu qual foi o melhor percentual.
Então, por exemplo, aqui, ó, Pomo 3 com 0,5% de queda, ele vai operar 95 candles de 120, tá vendo? Ó? 90 trades. Ele vai fazer aqui 79% de atividade. Ele teve um resultado de 43% nesses 95 candles. Um trade só conseguiu pegar 7%, que é o máximo LP aqui, né? A média, ele pegou aqui 0,46 por trade, que é quase 0,5%, né? Só que ele teve um drawdown grande, ó. Esse drawdown aqui é 15%. É grande. Ele pegou aqui, ó, se você olhar, ele pegou quanto? Ele pegou 43, mas ele teve um risco muito alto. Você pode ver que o fator de recuperação dele é baixo, ó, 2%, 2,7 vezes, né? O que mais? E o maior risco dessa operação num dia foi de 6%, mas acumulado foi 15%, tá vendo? Aqui eu posso escolher aqui, ó, vamos supor que agora que eu quero pegar aqui ele fez o rank, tá vendo? Só que agora eu quero colocar pelo melhor fator de recuperação. Eu já troquei aqui, ó. O melhor foi 12 vezes, que foi esse SAPRE 3 aqui, ó, para 0,5%, tá vendo? O que ele fez aqui? Ele teve um risco aqui de 7%. O drawdown, isso aqui é o risco do dia. Então, um dia só ele ficou 7% negativo. Não fechou assim, mas ele chegou a ter essa exposição negativa. O DD dele acumulado foi de 6. Calma aí, deixa eu arrumar aqui o zoom. Ó, a média foi de 0,73, foi boa. E ele operou 87% das vezes, tá vendo? Por quê? Porque o percentual tá baixo. Então ele opera muito. E ele tem uma média muito alta, entendeu? Ele opera muito e ainda pegou 0,73 aqui, se usar essa estratégia, entendeu? Então aqui é um indicador. Agora eu vou mostrar como é que o robô funciona. E vou mostrar ele aqui. Eu acho que ele até já pendurou, na verdade. Vamos lá. É que ele já fez. Ele não pendurou ainda não. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Peraí. Ó, o mercado abriu agora. Eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona, que é o 10 e 1, tá vendo? Ó? Mas antes eu vou adicionar um pouco mais de ativo aqui, porque eu quero que ele procure mais ativos para mim, tá? Então eu vou colocar aqui um. Deixa eu ver aqui. Ó, ele tá colocando um ED na frente aqui, né? Não sei se dá pra ver, né? Que eu tô selecionando alguns ativos para ele poder filtrar, né? Eu vou colocar aqui um ED que ele colocou, né? ED. Ou eu posso vir aqui, eu tiro esses aqui que tem os percentuais, né? O problema é que é muito ativo aqui para escolher, né? Deixa eu ver aqui mais ou menos. Ó, tem muito on. Vamos tentar com esse on aqui. On, espaço, 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 espaço. Peraí, tem muito espaço. Aí, ó. Então eu vou colocar mais esses outros aqui que não estão lá na categoria, né? Vou selecionar todos. Até aqui. Até aqui. Ó, então agora todos amarelinhos, que eu já adicionei na tabela, né? Vou adicionar mais esses aqui, que ficaram de fora. Pronto. Acho que agora tá bom. Dá para adicionar mais alguns aqui, né? Tá, chega, vamos lá. Agora eu vou subir o robô, que ele vai automatizar a operação para mim, né? Vamos ver como é que vai funcionar. Ó. Então tá. Deixa eu só... Ó, vamos agora subir o robô, né? Eu vou escolher um papel, vou jogar nesse aqui mesmo. Eu vou vir aqui, pegar o robô e jogar no gráfico. Como é que é os parâmetros do robô? Qual lado que eu quero comprar? Deixa eu aumentar aqui a câmera de vídeo. Ó, qual lado que eu quero entrar? Qual é o ID que eu vou usar? Se eu quero receber notificação, quantos ativos eu vou querer pendurar? Ele vai fazer o rank e ele vai pendurar só nos primeiros. Aqui eu vou botar só 10 pra gente ver, tá? Se eu vou querer colocar take profit e stop loss, se deixar zero, ele deixa desabilitado. Aqui eu vou colocar um financeiro de 5 mil para cada operação. Então aqui 5 mil vezes 10, ele vai entrar até 50 mil reais, né? Esse percentual aqui, caso tenha pouco volume, ele pode reduzir de 5 mil para colocar, sei lá, R$1.000. Eu coloquei 2% da média dos 10 dias de volume, tá vendo? Aqui, a hora que ele pode pendurar. Aqui, a hora que ele vai remover
as ordens que não pegaram do dia. Aqui eu botei 10, eu vou botar mais, vai. Vou botar 20, só para vocês verem ele pendurando. Vou colocar aqui também a hora que ele vai fechar tudo. Aí eu botei no horário de leilão aqui, ó, 16h56. E aqui como é que ele vai fazer a otimização, que funciona igual o indicador lá, né? Eu vou deixar ele fazer a indicação por fator de recuperação. Vou colocar a atividade de 20%. Não, vou deixar 15 mesmo para ele pegar uns percentuais maiores. Drawdown eu vou deixar 0, que é desabilitado. E vou pedir para ele descartar os ativos que tenham menos de 5 milhões de operação de volume médio por dia. Então, papéis que eu selecionei aqui, eu selecionei muitos papéis, olha. Alguns desses papéis, eles têm pouco volume, então ele vai descartar esses ativos. Essa é a ideia. Porque, teoricamente, seria melhor ter selecionado papéis melhores na minha observação. Como eu não fiz isso, eu coloquei esse filtro. Você pode escolher seu percentual aqui. Se você deixar 0, ele vai pegar e vai fazer a otimização de todos, né? Aqui, esse tick value, eu deixei 0.1, que é tipo assim, ativos que oscilam de 1 em 1 centavo. Você pode ver que, tipo, o índice, ó, ele oscila de 5 em 5, então ele vai descartar esse ativo. Já, por exemplo, mercado futuro, que oscila de 1 em 1 centavo, ele vai considerar todos. E aqui o lote mínimo, eu coloquei 100. Por que eu botei 100 de lote mínimo? Porque para tirar fracionado, por exemplo. Fracionado, você pode colocar valores diferentes, tipo lote de 1 em 1. Aí esses ativos ele vai descartar também. Aqui, para ele fazer a otimização de 0.1 até 5%. E o rank, ele vai fazer pelo fator de recuperação, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para a otimização ser de resultado. Então ele vai escolher o percentual que tem o melhor resultado, o melhor percentual de resultado. Mas já quando ele for fazer o rank dos ativos, ele vai fazer por fator de recuperação. Então ele vai levar em consideração quanto que aquele ativo correu de risco para ter aquele resultado. Então eu vou rodar aqui, ó, e a gente vai acompanhar aqui, ó, ele analisando os ativos, ó. Esses ativos aqui ele está descartando, tá vendo? Ó, que tem menos de 5 milhões, ó. Os que ele aceita, ele coloca aqui que foi aceito, ó, que o papel foi carregado, tá vendo? Você tá vendo que ele tá demorando mais? Por quê? Porque aqui ele tem um sleep de 1 segundo. A cada 1 segundo ele recarrega o ativo para ver se vai trazer informação ou não, tá vendo? Então a maioria aqui ele tá descartando, ó. Por quê? Porque não tem volume de 5 milhões médio, tá vendo? E esse aqui, por exemplo, ó, aqui ele carregou tudo. Ó, ele já trouxe para mim a tabela. Tá, então vamos seguir, né? Aqui ele já carregou os ativos que ele achou. Então, por exemplo, esses aqui passaram em todos os filtros, né? Então, por exemplo, ó, PCAR3 passou com uma tentativa, tá vendo? Petro 3, Petro 4. Mas, por exemplo, esses de baixo aqui, ó, eles não passaram naquela minha regra do volume, tá vendo? E tem casos aqui, como esse, que não seguiu aquela regra do lote mínimo de 100, ó, o lote aqui é de 1, tá vendo? Aí ele descartou também. Então aqui a gente consegue analisar todos os ativos aqui, ó. Que ele conseguiu analisar e os que ele descartou, ó. Esse aqui, ó, Coin 11, ele descartou porque o volume não é de 100, é de 1. Tá? E aqui embaixo ele vai salvar um histórico da tabela, tá vendo? Com o rank, ó. Tem todos os ranks. Deixa eu só arrumar aqui. Ó, tem todos os ranks e ele traz toda a informação que está aqui na tabela de cima, ó. Aí quando ele pendura, ele vai colocar aqui nessa coluna que ele pendurou, quais foram os valores, qual foram o valor que ele pegou, qual o status e como é que está a ordem aberta. E aqui ele vai colocar o total financeiro do dia, né? Deixa eu mostrar como é que fica, peraí. Pessoal, eu ia deixar ele pendurar nessa minha conta aqui, só que ela já está pendurada na minha máquina virtual, né? Então eu vou abrir aqui, ó, já está pendurada. Eu vou abrir minha máquina virtual para vocês verem aqui como é que fica a tabela aqui e vou explicar como é que funciona essa tabela, tá vendo? A tabela que ele abre aqui para a gente poder acompanhar a operação. Lembrando que essa aba Expert aqui, ó, vai ter o resumo de tudo, né? Como é que ele pendurou, tudo. Eu vou mostrar para vocês. Então deixa eu só abrir minha VM aqui, ó. Pronto, essa aqui é a minha VM. Se vocês olharem aqui, ó, eu estou na minha máquina remota, ó. Para mexer nos... Aqui já montei o robô, só que hoje, esse aqui é o de venda, ó. Vou botar no de compra. Ó, aqui o de compra. Então hoje ele pendurou para 10, eu diminuí para 10 ativos. Ontem eu pendurei com 20, hoje eu estou pendurando com 10. Ele analisou aqui, ó, 182 ativos que tinha na minha janela de observação, descartou 147 com base nas minhas regras,
e sobrou 21. Então, teoricamente, eu poderia pendurar até 21, né? Então, como é que fica? Vamos lá. Você pode ver que ele fez o ranking dos meus ativos pelo papel e pendurou nesses preços aqui, ó. Se tiver escrito preenchido, filled, quer dizer que está preenchido. O pend ainda está pendurado e não pegou. E aqui o percentual que ele tem aberto do dia. Então ele está falando aqui, ó, dessas duas operações, na verdade, ó, essa e essa, que já pegaram, ó. Pegou o 9 e o 6, tá vendo? Ó? E o resto aqui está pendurado, ó. Se você olhar, ele segue pendurado aqui com o rank, tá vendo? Ó? Deixa eu, aqui, ó, aqui eu coloquei para ele me dar a ordem pelo Magic. Você pode ver que os 10 primeiros aqui, deixa eu colocar aqui por comentário. Aliás, por horário, né? Não, horário não vai dar não. Vamos pelo... É porque ele tá misturando as duas, a compra e a venda, tá vendo? Deixa eu botar pelo Magic mesmo, peraí. Só que aqui já tá fora de ordem, né? Mas aqui, ó, os 10 primeiros aqui, ó, que vai daqui até aqui em cima, são os 10 primeiros, ó. 1, 2, o 3, cadê? O 3 tá aqui. 4, 5. Pegaram o 6 e o 9, né? O 6 não vai estar. Aí o 7, o 8, o 9 pegou e o 10, beleza? Ó, hoje está dando R$ 120. Como eu tô testando essa estratégia aqui, ó, ontem eu tomei esses 600, né? Mas é porque um papel só, se for pecar, ele andou muito pro outro lado, né? Foi esse aqui. E aqui ele pendura as ordens, manda um aviso de notificação, se você deixar lá. Deixa eu te mostrar como é que tá o 7. Ó, o 7 aqui, hoje eu coloquei para ele pendurar 10, R$ 5.000 em cada. Então a gente consegue ver o financeiro, eu vou te mostrar o financeiro aqui, ó. Ó, esse aqui pegou 3.600, esse aqui pegou 4.400, tá vendo? E nos de baixo aqui, ó, você pode ver que nenhum passou, quer ver? Ó? Você pode ver que nenhum, esses dois aqui não são desse robô, tá? Ó, a partir daqui, ó, você pode ver que nenhum aqui passou de... Teve um aqui que passou, né? Ah, tá, não, esse aqui é da venda, né? Eu tenho que ver quanto é que deu esse aqui. Esse aqui ele pendurou 8.000. Mas você pode ver que a maioria aqui, ó, tá tudo abaixo de 5. Eu vou ter que investigar esse aqui. Então ele vai fazer a gestão e vai acompanhar. Quando der 3 horas da tarde, deixa eu abrir aqui os parâmetros. Ele está pendurando 5.000 na compra. O horário que ele pendurou todas as ordens foi 10 horas da manhã. Quando der 3 horas, 15 horas, ele vai tirar as ordens aqui de baixo que não pegaram. E às 16h56 ele vai tirar o que pegou. Por enquanto já pegou essas duas aqui, né? E aqui é os parâmetros de otimização, não tem muito o que falar, né? E aqui a gente consegue analisar. Deixa eu ver aqui como é que tá o expert dele aqui, né? Deixa eu botar o ID dele aqui para eu achar as informações dele. É porque como eu já abri e fechei várias vezes hoje. Então aqui, ó. No início do dia, o que ele fez? Ele analisou os papéis, na hora que minha VM abriu, minha VM abriu 9h18. Ele analisou os ativos, descartou aqueles que não passaram nas regras, que foi o caso desse. Descartou os que não tinham o volume certo, aí os que ele aceitou. Você pode ver que ele anota aqui, né? Ó, esse aqui ele não conseguiu pegar o histórico, SUZB3. Não conseguiu na primeira tentativa, tá vendo? Aí como ele vai tentar 3 vezes, na segunda vez ele conseguiu pegar o histórico. Ó. Entendeu? Ele tenta uma vez, espera um segundo, tenta 2 vezes, aí ele tenta até 3 vezes. Para poder pegar o histórico no caso aqui, são 120 candles, né? Aqui todos os ativos que ele analisou. Isso aqui 9,20, né? Isso aqui eu tenho que corrigir. Beleza, aí ele trouxe aqui. Quando ele pendurou, ele falou aqui a análise como ele pendurou, ó, qual era o preço médio e tudo mais. Isso aqui eu vou arrumar. Então é isso, pessoal.
ele vai fazer essa estratégia de colocar aqui a quantidade de ativos que você quer pendurar. Esses parâmetros são os mesmos do indicador, que eu mostrei mais cedo, né? Tirando essas últimas 3 colunas, que é como ele vai acompanhar a operação, qual é o preço que ele pendurou. Quando ele pendura, ele também coloca lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele mostra tudo o que ele pegou quando ele pendurou, quer ver? Ó? Aqui. Quando ele pendurou os 10 ativos aqui, ó, ele fala exatamente aqui qual foi o preço que ele viu no dia anterior. Ó. Então, na hora que ele foi pendurar aqui, ele falou que ele pendurou em 33,30, ó, 33,30 aqui em cima. Tá vendo? Então, na hora que ele foi pendurar aqui, ó, ele pendurou em 33,30, sendo que o fechamento do dia anterior era 34,80, e o percentual que ele colocou aqui, ó, foi de 4,3%, que é o que está lá na tabela. Ó. Tá vendo? O lote que ele pendurou aqui foi 100, nesse valor de 3.330. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai fazer o backtest, vai escolher o melhor percentual, vai pendurar quantos ativos você quiser que passe no filtro. Por exemplo, aqui está para 21, né? Deixa eu mostrar. Se você colocar que quer pendurar até 35 ativos, 40 ativos, ele vai só até 21, que foi o que passou no backtest. Ele vai pendurar 10 horas da manhã, a hora que você colocar. Vai fazer as entradas se o preço pegar. Você pode escolher a hora de tirar as ordens. Eu coloquei 3 horas, que a partir disso já não é tão interessante pegar. E no leilão, ele está fazendo o fechamento. É isso que esse robô está fazendo. Ele vai fazer isso todo dia. Vai analisar qual o melhor percentual de cada ativo. Vai pendurar no valor e na quantidade que você quer. Vai fazer a gestão e vai fechar. Ele vai fazer isso todo dia. Essa é a estratégia que ele está fazendo. Você pode escolher a quantidade de dias que você quer analisar. Se você achar que o filtro aqui, por exemplo, tá dando muito ativo, você pode apertar mais sua otimização, né? Você pode diminuir a quantidade de dias. Se tiver com dias de atividade muito baixo, você pode aumentar para diminuir o filtro. Que aí ele vai selecionar os melhores percentuais de uma forma melhor, né? Você pode, por exemplo, o drawdown, às vezes, se você achar que ele não está conseguindo filtrar, vamos supor que do 180 ele deixou 60 ainda, você pode colocar um drawdown ali, limitar um drawdown, que aí ele vai filtrar mais ainda, vai ficar da melhor maneira para ele poder pendurar, né? Mais ou menos a quantidade que você quer. É assim que ele está funcionando. Quem tem assinatura vai poder usar ele normalmente. Eu vou só arrumar mais alguns detalhes aqui, que eu já vi um outro aqui, desse do Close By. Eu vou ter que colocar aqui para ele não fazer isso sempre, né? Porque geralmente ele faz isso aqui quando pega a operação. Notificação ele manda quando ele pendura. Se alguma falhou, ele vai avisar. Quando pega a ordem, ele avisa. E quando ele fecha tudo, ele avisa se conseguiu fechar tudo ou não. Então ele vai mandar essas 3 notificações se você ativar lá, quer ver? Ó? Você tem que vir aqui e ativar esse parâmetro. Ativado, ele vai mandar as notificações para você ficar acompanhando. E quando ele tira todas as ordens e limites, ele avisa se ele tirou. Se alguma der erro, ele vai avisar. Eu não consegui tirar alguma ordem que ficou lá. Ele avisa lá. É isso. Quando tiver redondinho, eu vou soltar lá no grupo do Telegram para o pessoal poder usar, beleza? Pessoal, só uma coisa que eu esqueci de avisar. O robô ele é novo. Então, teoricamente, ele ainda tem que fazer alguns ajustes, né? O pessoal que eu rodar agora já de início, eu queria que fosse monitorando ele mais, sabe? Para ver se ele tá certinho, se tá dando algum erro. Porque qualquer coisa, você pode me avisar que a gente vai tentar corrigir com o tempo, entendeu? Eu ainda tô fazendo testes nele. Eu já fiz aqui os importantes, que é quando ele pendura, quando ele fecha as operações, quando ele tira as ordens e limites, se ele está calculando tudo certinho. Então, meio que eu ainda estou testando. Então, todo mundo que for rodar ele, acompanha perto, vê se ele está funcionando conforme esperado. Qualquer coisa estranha, você me avisa, monitora. Porque pode ser que aconteça alguma coisa que eu ainda não achei. Entendeu? Quando eu estou testando tudo, eu tenho que validar muita coisa. Até bom que vocês podem me ajudar nessa parte, sabe? Então, achou qualquer problema, me manda que a gente ajusta com o tempo, beleza? Então, nesse primeiro mês agora, ó, que vai ser agora setembro, final de outubro, monitora o robô, não larga ele direto, sabe? Mas, pelo que eu tô vendo aqui, ele tá funcionando da forma correta. Qualquer coisa você pode me avisar, beleza? Que a gente ajusta com o tempo. Valeu!